Você sabia que é totalmente possível pegar uma garrafa como essa daqui e achatar ela em sua própria casa? Se não, fica aqui até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como que isso é possível. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Evandro Damasceno e aqui nós te mostramos como que é possível ganhar dinheiro através da transformação da garrafa de vidro em itens variados. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você consegue achatar uma garrafa. E para isso eu vou utilizar aqui essa garrafinha aqui de cerveja. Eu estou utilizando ela por causa de algumas peculiaridades que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas basicamente essa daqui é uma garrafa que é fácil, digamos assim, de ser encontrada. Esse processo, por mais que eu vá explicar unicamente com essa garrafa aqui, ele pode ser feito com qualquer outra garrafa que você queira, independente da marca, caso você foque em marcas de bebida. Porém, tem algumas questões que você deve sim levar em conta antes de levar a sua garrafa para que ela passe pelo processo de achatamento. E um deles tem a ver com o rótulo, ou seja, a marca, a estampa da garrafa. Porque não é todo rótulo que você consegue manter ele assim perfeito, digamos assim, após a garrafa achatar. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, isso ajuda a gente bastante. E caso esteja gostando da premissa do vídeo, da ideia do vídeo, deixe seu like já que eu vou te mostrar o passo a passo de como que você vai conseguir achatar essa garrafa aqui. Então olha só, eu vou montar aqui minha mesa e vou explicar para vocês as questões mais técnicas a respeito do rótulo, caso você queira achatar uma garrafa e queira manter essa imagem que ela tem aqui. Olha só. Então vamos lá. Olha só, para a gente fazer o nosso primeiro teste com o forno, eu vou usar uma dessas garrafas aqui, ó. Mas basicamente, por que eu trouxe essas três? Para mim poder explicar para vocês a questão do rótulo. Porque vocês já devem ter visto na internet, em algum lugar, principalmente garrafas da Heineken, onde ela foi derretida, né, foi prensada, digamos assim, achatada, e o rótulo permaneceu como o original. Ou seja, não aconteceu nenhuma alteração no rótulo. Isso se deve ao fato de, basicamente, o rótulo desse tipo aqui de garrafa, ele é impresso no próprio vidro e depois passado por um processo de trabalho com temperatura para que ele se fixasse no próprio vidro, diferente desse daqui, que no caso aqui é um rótulo de plástico. O que acontece se eu levar esse tipo aqui de rótulo para o forno? Ele vai derreter. Então, supondo que eu leve aqui minha garrafa para o forno, para ela achatar, e eu não me preocupo em retirar o rótulo, ou seja, eu levo do jeito que está aqui, o vidro ele vai achatar normalmente, à medida que a temperatura for subindo, ele vai achatando, só que o rótulo, a partir do momento que ele chegar numa temperatura próxima aí dos 150, 130 graus, o rótulo, como esse rótulo aqui é de plástico, ele vai começar a encolher. E quando isso acontecer, como o rótulo ele também tem uma cola que prende ele no vidro, essa cola vai ser a responsável por poluir a superfície da sua garrafa. Então, toda vez que vocês forem fazer esse tipo de peça usando uma garrafa inteira, procure sempre os rótulos que são impressos na própria garrafa. Por que, Evandro, que tem que procurar esse tipo de rótulo? Porque esse rótulo aqui, esse tipo de pigmento, de tinta, digamos assim, ela é feita à base de vidro, um pouco semelhante aos pigmentos que a gente utiliza na vidrofusão. Então, como ela é feita à base de vidro, tanto o material quanto as próprias cores, assim que a temperatura atingir meados de 780, 800, 820 graus, ele não vai ser danificado pela temperatura e ele tende a se manter conforme a gente consegue observar aqui na garrafa, tanto no caso dessa garrafa aqui, tanto na frente, no rótulo da frente, quanto aqui no rótulo de trás. Já nessa daqui, tanto o rótulo da frente, quanto o de trás e também esse daqui de cima. Então, para a gente testar o forno, para ver se realmente
ele consegue derreter, a gente vai conseguir trabalhar com o vidro, eu vou primeiro tentar achatar essa garrafa aqui. Mas nesse caso eu não vou simplesmente colocar a garrafa lá dentro do forno. Eu vou ter que preparar ele para poder receber a minha garrafa, tomando, né, de forma com que eu tome alguns cuidados para, caso venha acontecer algum problema com a minha garrafa, eu não danifique o meu aparelho, no caso o forno de fusão não, o forno Mufla. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês por que, né, qual que é o preparo do forno que eu fiz para caso aconteça alguma coisa com a garrafa eu não venha danificar ele. E para que você entenda perfeitamente como que vai ser possível achatar a garrafa, a gente tem que levar em conta que eu vou utilizar a temperatura e a temperatura utilizada deve ultrapassar os 660 graus. Porque a partir dessa temperatura, em alguns vidros, ele já começa, a própria gravidade começa a agir, porque a temperatura ela é quente o bastante para as moléculas do vidro começarem a vibrar e, tirando assim, falando a grosso modo, o vidro ficar mais maleável, digamos assim. O vidro ficando mais maleável por causa da temperatura, a gravidade começa a agir e aí o próprio peso do vidro começa a fazer com que ele entre em colapso, a garrafa entre em colapso, digamos assim, e aí causa o achatamento. E para isso eu vou utilizar um forno de alta temperatura, mais especificamente o forno Mufla. Nesse caso aqui, essa é uma ferramenta feita pela Up Brasil, que é uma empresa especializada em criação de fornos para alta temperatura. Esse forno aqui em específico pode chegar até 1200 graus tranquilamente. E se você quiser saber mais informações sobre fornos de alta temperatura, eu vou deixar um link aqui na descrição para que você possa entrar em contato com a própria empresa e também no primeiro comentário fixado. Então olha só como que a gente vai organizar a nossa garrafa dentro desse forno. Então para a gente poder levar a nossa garrafa para o forno, eu não vou simplesmente colocar ela lá dentro. Nesse caso, eu vou colocar a garrafa aqui em cima da minha fibra cerâmica e levar ela para o forno de forma que eu suspenda ela do piso. Daria para mim colocar a garrafa no piso do forno? Daria. Mas nesse caso eu vou usar aqui a minha fibra cerâmica. Como você pode ver, essa fibra aqui é a mesma que eu mostrei para vocês no exemplo de como que fala? De desidratação do forno. Então, o processo de desidratação dessa plaquinha aqui é o mesmo que acontece, a mesma forma que você deve fazer com o forno assim que ele chegar em sua casa, em sua posse, caso o fabricante ainda não tenha feito a desidratação. E como eu expliquei, geralmente quando eles não fazem, ou eles enviam um manual, ou eles te falam que você tem que fazer e como você deve fazer. Bom, então aqui eu tenho a minha fibra cerâmica, eu venho aqui com a minha garrafa, lembrando que você deve tomar o máximo de cuidado possível para a sua garrafa estar limpa, porque caso ela não esteja, ela vai sair estranha depois do processo de fusão. E eu acredito que não é isso que a gente quer nesse caso aqui. Então eu tomei o máximo de cuidado para higienizar aqui minha garrafa, mas por via das dúvidas eu vou higienizar ela novamente antes de levar para o forno. Mas antes, eu vou explicar aqui um outro detalhe para vocês que também é muito importante. Vou virar aqui a placa dessa forma. Você percebe que a garrafa, por causa da própria forma, a maneira como ela foi criada, a máquina que despeja o vidro acabou despejando mais vidro, ó, numa parte dela. Olha só. Por mais que eu tente deixar o rótulo para cima dessa forma aqui, ó, a garrafa ela tende a dar essa giradinha. Por que que isso é ruim? Existem vários motivos que isso pode ser ruim no processo de criação da sua peça, mas dois deles é que o primeiro e mais fácil de entender e observar é que, no caso, como eu tenho uma garrafa aqui já com a arte e eu quero essa arte aqui, que essa arte se destaque, eu quero que ela se destaque de uma forma onde a aparência da minha peça final fique interessante. Então, se no processo final da minha peça a arte está dessa forma, vai ficar estranho. Então eu tenho que fazer o máximo possível
para prender a minha garrafa dessa forma aqui, na minha base, no caso aqui a minha fibra cerâmica, e de forma que ela não gire quando a temperatura começar a subir e também não marque aqui a parte de baixo. Eu não quero uma peça marcada. E como que eu vou fazer isso aqui? Eu simplesmente, olha só, eu pego um pouquinho de caulim, que é o desmoldante que eu utilizo, coloco aqui, ó, e é uma quantidade pouca, e coloco a minha garrafa da forma que eu quero que a minha arte apareça. No caso aqui está um pouquinho torta, eu venho e organizo aqui. Por que eu estou utilizando o caulim? Simplesmente para ele poder prender a minha garrafa nessa exata posição. Porém, como eu vou levar essa placa aqui para o forno, eu tenho que preparar ela aqui, levar ela primeiro para o forno, depois vir aqui com a minha garrafa e colocar no caulim. Porque caso eu leve ele assim com a garrafa já em cima, como a garrafa, o vidro, ele é oco, ele é côncavo, ele vai começar a dançar e aí corre o risco de ou cair no chão ou ela sambar demais e acabar sujando aqui a parte de baixo ou até mesmo marcando. E como você pode ver, ó, olha só, tem pouquíssimo caulim. Eu poderia até colocar menos, aqui eu acredito que eu dei uma exagerada, mas caso você for fazer aí, você pode colocar metade disso aqui ou até menos. Simplesmente, o objetivo disso aqui é simplesmente para que a garrafa não gire. E aí eu levo a placa para o forno e depois levo a garrafa e organizo ela de forma que ela fique com a haste perfeitamente virada para cima ou na posição que eu desejo. E o segundo ponto aqui, que é importante você prender a garrafa aqui, o primeiro foi que a arte, eu quero que se destaque, e o segundo é que, vamos supor que eu coloco a minha placa lá dentro, coloco a minha garrafa, não me preocupo com isso, né? Por mais que eu tenha colocado a garrafa e a arte tenha ficado para cima, tenha ficado perfeita, sem o encostozinho aqui embaixo, sem o caulim para apoiar, se acontecer da garrafa girar dentro do forno e encostar nas laterais do forno, e a temperatura subir e ela derreter encostada nas laterais, corre-se o risco do vidro escorrer. Olha só o tamanho de estrago que você pode fazer no seu forno caso você não se preocupe com esse detalhezinho simples. A garrafa pode encostar na lateral do seu forno, onde estão as resistências, o vidro começar a derreter ali e, na pior das hipóteses, o vidro pode derreter em cima das suas resistências. Lembrando que, como o calor está vindo das laterais, se acontecer isso com a sua resistência, é bem provável que em não muito tempo você vai ter que trocar ela. E diga-se de passagem, a manutenção, a troca de uma resistência não é barata. Então é por esses dois motivos que você deve se preocupar o máximo possível para prender a sua garrafa na base onde você vai levar para o forno ou no piso do forno, caso você vá colocar a sua garrafa no piso. A primeira é a arte, a segunda é para que ela não gire e não encoste nas laterais do forno, porque, como você viu, aqui está cortado basicamente certinho, de forma que ele entra certinho e tem um espaçozinho assim de distância de mais ou menos um dedo, no máximo um dedinho e meio das resistências, ou seja, a garrafa vai estar bem próxima das resistências. Qualquer coisinha, qualquer dancinha que ela fizer lá dentro, ela vai encostar. Então, como eu falei, eu vou tirar aqui a minha garrafa, vou levar essa parte aqui para o forno e em seguida eu venho e coloco a garrafa de forma que eu tome essas precauções que eu expliquei aqui para você. Então aqui, ó, como eu expliquei para você, ela tem que ficar suspensa para a temperatura poder passar também com mais facilidade por baixo da placa. Isso faz com que o vidro derreta mais rápido. E para isso eu vou usar esses calços aqui. Então eu venho com a minha placa, com cuidado eu coloco ela dentro do forno. Prontinho, ó. Não sei se vai dar para vocês ver, o caulim tá aqui, ó. Eu não tirei a quantidade de caulim, eu acredito que vai marcar, mas não vai marcar tanto. Mas no caso de vocês, se vocês quiserem colocar menos caulim, é até melhor. Venho aqui com cuidado, ó. Coloco a garrafa.
Minha referência aqui no caso, minha referência está sendo aqui a logo da Heineken, que vai estar aqui em cima. E isso me disse a parte da haste dela. A parte do rótulo principal tá para cima. Então eu estou utilizando aqui como referência o logo da Heineken. Então tá organizado. Aparentemente a garrafa tá no centro. Ela vai derreter e ela vai ficar um pouquinho próximo das resistências. Como esse daqui é um forno com resistência no corpo e, por consequência, a temperatura pode subir muito rápido, eu vou tomar o máximo de cuidado para que a temperatura não suba rápido demais a ponto da minha garrafa estourar dentro do forno. Porque caso isso aconteça, também vai cair detritos de vidro nas resistências e isso pode ser ruim a curto, médio prazo. Então, para isso, eu vou fechar aqui o meu forno. Vou elevar a temperatura de forma bem devagar, mais ou menos 25 graus somente por minuto. Então eu venho aqui, ligo o meu painel, o meu controlador, eu já programei ele para acionar, para iniciar a programação assim que ele carregar. Olha só, está carregando, carregou, ele já vai iniciar a minha programação. Nesse caso aqui, eu vou fazer o derretimento da garrafa em 800 graus. Bom, pessoal, aqui a temperatura já está a 750 graus e essa é uma temperatura em que a garrafa, o vidro, no caso aqui a garrafa, já começou a se moldar há alguns minutos. Eu vou abrir aqui a tampa do forno e vou pausar a imagem aqui na tela para vocês verem como que está o andamento do derretimento, do achatamento, do planeamento da garrafa. Olha só, presta atenção na visão aqui dentro. Não somente na garrafa, que vocês vão ver ela mais ou menos por aqui, mas também em como que tá as resistências, como que as resistências funcionam, como que funciona a geração de calor dentro de um forno de fusão. Olha só. Vê, a garrafa já está achatando lá dentro. Olha só as resistências. Pronto, vou fechar aqui rapidinho antes que a temperatura caia rápido demais. Como você pode ver, eu abri aqui o forno, passei alguns segundos com ele aberto. Vocês, acredito eu, que deu para ver como que tá a garrafa e também como que funcionam as resistências aqui dentro. E você percebe que lá no controlador a temperatura não caiu muito. Ou seja, eu abri o forno por volta de 750 graus, passei alguns segundinhos com ele aberto e por causa do formato dele, como ele é construído, como ele é projetado, o calor tende a não sair tanto aqui devido à localização da porta dele também ser frontal e o espaço interno dele ser longo. Ou seja, essa estrutura de forno faz com que mesmo que você queira observar por um tempo maior a peça que está sendo feita, você consegue, diferente dos fornos que tem uma tampa, que a tampa dele é na parte de cima, localizada na parte de cima. Porque à medida que você abre a tampa, como o calor, o ar quente, ele é leve, então ele fica localizado mais na parte de cima do forno. Então, quando você abre a tampa em cima, esse calor ele tende a sair muito mais rápido do que um forno com a porta frontal. E especificamente falando desse forno aqui, o fato dele ter uma estrutura longa, comprida e a porta frontal faz com que o calor fique preso lá dentro de uma forma mais específica, digamos assim, porque como o ar quente é leve, eu abri aqui, o ar quente está localizado mais na parte de cima, claro, todo o calor está localizado dentro do forno, mas o ar quente está localizado mais em cima do forno. Eu abri aqui, ele tem que percorrer todo o espaço aqui do forno para poder sair. Como eu abri por um tempo muito curto, o calor não vazou tanto como vocês puderam ver aqui no controlador. Caso vocês não tenham prestado atenção aqui, volta um pouco o vídeo e aí vocês... aliás, vou fazer melhor. Vou esperar aqui, chegar em 790 graus. Para mim, eu vou abrir de novo, vou passar 3 segundos com a tampa baixa. E aí vocês vão ver o quanto de calor vai sair nesses 3 segundos aqui. Presta atenção lá no controlador.
790 graus, bateu 790, eu venho aqui, ó, abro, olha só como que já está a garrafa em menos de 3 minutos. Olha só, passei 3 segundos com a tampa frontal aberta e a temperatura não baixou 10 graus. Então, esse forninho aqui, vocês viram que a garrafa já está legal. Esse forninho aqui, ele funciona muito bem para termoformação e, obviamente, também para você fazer uma fusão das suas peças, como vocês puderam ver aqui. No próximo teste, a gente vai, de fato, criar uma peça utilizando esse camarada aqui. Como você pode perceber, é meio quente ali dentro do forno, ou seja, a temperatura é alta o suficiente para fazer com que o vidro e a garrafa ela entre em colapso com ela mesma e a gravidade começa a agir, fazendo com que ela ganhe esse formato achatado. Com essa peça você consegue fazer muitas, mas muitas coisas, partindo desde decorações até a área de brindes e troféus, premiações. Mas aqui eu não vou entrar em detalhes nessa questão para que vai servir essa peça. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. E falando aqui a respeito da ferramenta do forno que eu utilizei, esse daqui é um modelo pequeno, bem compacto. Ele tem cerca de 60 centímetros de comprimento por 45 de largura. Então você imagina aí que, caso você queira montar um pequeno espaço de trabalho na sua própria casa ou em um pequeno cômodo da sua casa, um forno como esse daqui é totalmente cabível. Então, vamos lá, vou mostrar aqui como que ficou a peça após o resfriamento. Terminado o processo de derretimento da garrafa, após resfriado o forno, a gente tem esse resultado aqui. Olha só como você pode ver, a garrafa aqui já está achatada e olha só, a gente tem esse resultado aqui. E esse daqui é o resultado da nossa criação de hoje. Como você pode ver, a garrafa achatou bem, ó. Ela ficou fininha e o que antes ela era assim, ó, ela ficou assim. Como você vê, é a mesma garrafa passada por todo o processo que eu expliquei aqui. E lembrando que, caso você queira fazer um trabalho semelhante a esse daqui, ou seja, literalmente derreter o vidro, você vai precisar de uma ferramenta especial que alcance e permaneça por um certo tempo em altas temperaturas. Nesse caso aqui, para esse exemplo, eu mostrei para vocês um forno Mufla criado e projetado pela UP Brasil. Então, como você pode ver, o resultado ficou bem interessante. Eu já vi em muitos eventos alguns artesãos fazerem esse exato trabalho aqui e utilizarem essa pecinha aqui como relógio. Então elas fazem um furinho aqui, geralmente é um pouco acima da estrela, coloca o motorzinho de relógio de parede e coloca aqui. E aí você tem um relógio bem diferenciado. Outra coisa que eu já vi muitos artesãos fazer é simplesmente fazer um furinho aqui para a pessoa poder utilizar como uma espécie de quadro de decoração, quadro decorativo. Ou coloca um ganchozinho aqui em cima no momento em que você leva a garrafa para fazer o derretimento. No caso do gancho, a temperatura tem que ser permanecida por um tempo um pouco maior para que a boca aqui, o gargalo, feche e prenda o gancho. Enfim, tem muitas outras coisas que podem ser usadas, aliás, tem muitas outras áreas em que essa peça aqui pode ser utilizada, como por exemplo também a área de cozinha. No caso aqui você utiliza como uma petisqueira. E olha só como que ficou o resultado. Bem interessante. Olha só. Como eu expliquei para vocês, o rótulo permanece porque ele é criado, ele é projetado, é colocado aqui na garrafa utilizando como matéria-prima o próprio vidro. Então ele resiste a altas temperaturas também, diferente dos rótulos de alumínio, de papel, de plástico, de outros materiais também. Esse daqui só resiste porque é feito à base de vidro. Se você chegou até aqui e gostou desse conteúdo que eu trouxe aqui para você, se inscreve no canal, isso ajuda a gente bastante. Eu vou deixar aqui o contato da UP Brasil aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre a ferramenta para alta temperatura. Nesse caso aqui, o forno Mufla.
Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!